special for them. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Exodus chapter 1 verse 8. Uma mensagem curta, depois nós vamos participar da Santa Ceia, depois vamos para casa, ok? We'll have a short message and we will have the communion and then we can go home. Amen. Se você trouxe a sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 1, If you brought your Bibles, please open in Exodus chapter 1 versículo 8. verse 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades, celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso o Egito passaram a temer os israelitas e a sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-se a vida amarga, impondo-lhes árduas tarefas de preparar o barro e fazer tijolo e executar todo tipo de trabalho agrícola. E em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-nos. Se for menina, deixem-nas viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus e Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o povo: lancem no Nilo todos os meninos recém-nascidos, mas deixem viver as meninas. Até aí, ok? Until the chapter Nós vamos 22. compartilhar a palavra. We will share the God's words. E eu quero usar o exemplo de pelo menos 3 mulheres And I want to use the example que foram of at least 3 women. e fizeram. Não está saindo aqui, Rebeca? Está saindo aqui na frente? Está saindo? Que fizeram uma diferença no seu papel como educadoras, They made difference como mães, as moms and educating. e mostraram o seu valor na They história show their values in the history como rainha do lar. as queen of their homes. Vocês, mães, são rainhas do You lar. moms, you are queens. E eu quero ressaltar, nesses próximos minutos, And I want to tell you in these next minutes um pouquinho do papel, do dever de vocês, mães. a little bit of the job of the moms. Que alguns exemplos bíblicos Having some biblical examples. para que cada dia vocês possam educar com firmeza, So every day you can be stronger to educate, mas ao mesmo tempo com doçura. and at the same time you can be sweet. Há muitas mães dignas de destaque,
There is a lot of moms that deserve to be showed tanto na Bíblia quanto no nosso meio. in the Bible and also with us. E eu quero usar pelo menos 3 destaques And I want to use at least 3 of them e fazer com que essa história possa ser um incentivo para vocês. and make that this history encourage you E que Deus possa usar vocês and that God can use you de forma tremenda nessa geração. in this generation. Amém? Amen. Você pode dizer amém por isso? Can you say amen? Você pode dizer assim, eu quero ser usada por Deus. Can you say I want to be used by God? Abraham Lincoln disse certa feita uma frase muito conhecida. Abraham Lincoln said really known phrase. Assim, as mãos que balançam o berço governam o mundo. He said the hands of the moms govern the world. Glória a Deus. Os nossos filhos são produtos de como a gente cuida deles. Our children are the product of how we take care of them. E a Bíblia nos ensina que nós devemos ensinar o caminho que eles devem andar, And the Bible tells us that we have to teach them the way they have to para walk, que eles não se afastem so they will not go far. da presença de Deus. They will not go far from the presence of God. E mesmo se isso vier a acontecer, And even if that happens, você pode ter certeza you can be sure que a semente da palavra de Deus that the God's word está dentro do coração deles. is inside of their hearts. Eles podem até se afastar, They can go really far away, mas no tempo certo vão voltar. but at the right time they will come back. E quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, And then when we look at the God's words aqui em Êxodo, in no Êxodo, Exodus, nós vemos que o rei havia lançado um decreto we see that the king said something. que todos os bebês dos hebreus deveriam ser mortos. They told people that all the babies of the Hebrews should be dead Porque os hebreus, a nação estava ficando numerosa. because they had a lot of people. E o texto que nós lemos fala que eles tiveram medo. And this text says that they had fear. E o rei do Egito então ordenou que as parteiras, Sifra e Puá, matassem os bebês. And then the king told the midwives to kill the babies. Mas diz o texto que elas não obedeceram. But the text says that they didn't obey. E ela usou um argumento que as mulheres eram saudáveis e elas davam a luz antes que as parteiras chegassem. And then they say that the women were healthy and they gave birth even before the midwives came. Mas não se contentando, And not happy, ele decretou que todas as crianças fossem mortas. the king said that every boy should be dead. E aí a gente vê o exemplo de uma mãe, Joquebede, And then we see an example of a mom que Jochebed, perseverou that was strong, contra aquela lei. and she insisted Era uma- against that law. Era uma pena capital que estava sendo decretada pela maior potência daquele tempo. It was mandatory Que todas as crianças deveriam ser mortas. that every children should be dead. Na verdade, o rei sabia que de uma daquelas crianças poderiam nascer ou sobreviver aquele que seria o libertador dos egípcios. Actually, the king knew that any of the children Ou melhor, o libertador dos hebreus no Egito. could survive to the one who would make the people free E aí in então the Egypt. ele disse: vamos matar as crianças do sexo masculino. And then he said, let's kill the boys. Então houve esse decreto, mas a mãe, Joquebede, But the mom, Jochebed, uma mãe que ousou lutar pela sobrevivência do seu filho, she dared to fight for her children e survive. no capítulo 2 nós vemos And in the chapter 2, we see que a criança poderia ser passada ao fio da espada,
Ou poderia ser jogado no rio Nilo para ser comida pelos crocodilos. that the children could be killed or could be thrown in the Nile. Mas a mãe, com inteligência, But the mom, não she was desistiu, intelligent, não desistiu, so she didn't give up. não desistiu da criança She never gave up of her child. e colocou a criança num cesto So she put him in the basket para que ela fosse salva so he could be saved da crueldade do rei. of the cruelty of the king. E diz a palavra de Deus aqui que a filha de Joquebede And then the God's word say here that ficou olhando her daughter, aquele cesto she que foi se looked at afastando the- da margem. she looked at the basket that was going so far. E quando chegou, depois de um determinado momento, And then in certain moment, diz a palavra de Deus que aquele cesto com aquela criança bonita the God's word says that Foi basket with that handsome child foi encontrada pela filha de Faraó. was found E ela- for the king's Eu fico imaginando, daughter. eu acho que a criança era muito bonita, né? And I'm imagining, I think that child was really E daí ela handsome. pegou aquela criança. So she took him, Diz o texto aqui que ela até falou, deve ser um dos filhos dos hebreus. and the text says that she even said, Mas ela he pegou must aquela be criancinha one para of the ela child of the Hebrews. But she took that child e mandou chamar algumas das suas servas and she called one of her slaves e falou que precisava alguém para cuidar da criança. and she said that she needed someone to take care of the Aí diz o texto child. da palavra de Deus Then the God's word say que chamou uma hebreia, that she called some Hebrew girl que era a própria mãe do menino, and she was the mom of the e child. começou a cuidar daquela criança, que na verdade já era filho dela. And she took care of the child that E aí a gente actually vê she was actually the mom of him. a providência divina And you can see how God is. que fez o menino ser criado no palácio, And he made the child be raised in the kingdom. foi cuidado pela sua mãe, His own mom took care of him. foi ensinado os valores do reino para ele. He was taught the values of the kingdom. A mãe passou a ensinar as verdades que mais tarde iriam governar a sua vida. And his mom taught him the truth that later would be what would make him govern his Iriam life governar a sua história. and to govern his history. Sabe, mães, às vezes parece que aquilo que você fala parece que não surte efeito. You know, moms, sometimes what you say looks like it doesn't have any effect. Mas muitas coisas que você fala para o seu filho, But a lot of stuff you say to your children, para sua filha, to your daughter, to your son, ainda que você pense assim, meu filho não liga, minha filha não liga. even if you think that he or she doesn't care, Algumas verdades e alguns valores some values and some truth, ficam tatuados dentro do coração deles. they are tattooed in their hearts. Descansa o seu coração. So rest your heart. Porque quando nós fazemos isso, Because when we do that, Deus tem o controle absoluto da história. God has the absolute control of the history. E foi os ensinos de Joquebede, da mãe de Moisés, And it was the teaching of Moses' mom que fez ele recusar as glórias do Egito. that made him refuse the glories of the Egypt. Sabe, quando você vem para a igreja no domingo, You know, when you come to the church on Sundays, que tem esse tempo aqui com o pastor Lindsay, when we have those times with Pastor Lindsay você here, pode ter certeza you can make sure que as suas crianças nunca vão se esquecer. that your children will never forget it. Esse momento que o pastor fala com elas a respeito das coisas de Deus, That moment when Pastor talked to them about the God's things, essas sementes vão sendo lançadas no coraçãozinho delas. it's being planted in their hearts. E esse é o maior investimento que você, mãe, And it's the biggest investment that you, mom, pode fazer na vida do seu, can do in the life da of your sua children. filha. Eu sei que muitas vezes alguns pais não têm vontade de vir para a igreja, a gente fica cansado.
I know that sometimes some parents don't want to come to the church because they are tired, Mas Deus vai honrar o seu sacrifício. but God's gonna honor your. A semente do bem está sendo lançada dentro do coraçãozinho delas. It's being planted in their hearts. Esse tempo está sendo colocado dentro do coração delas verdades eternas. In that times, in that moments, it's being planted the truth that will be forever in their hearts, Que as ajudarão that will help them a tomar as mais importantes decisões nas suas vidas. to make the most important decisions of their lives. Joquebede não desistiu dos seus filhos. Moses' moms never gave up on E Deus on honrou her child, a vida dela. and God honored her life. Deus vai honrar o seu sacrifício, God's going to honor your o seu sacrifice, esforço como your mãe, efforts with Him. em nome de In Jesus. the name of Jesus. Mas há uma segunda mulher que a Bíblia nos fala, But there's a second que está lá em woman Samuel, that the capítulo Bible 1, tells us that it's in Samuel chapter 1. que foi a mãe de Samuel. And she Ana. was Samuel's mom. Ana, ela fez uma coisa muito importante. And she made a really important thing. A Bíblia diz que ela tinha um sonho, ser mãe. The Bible says that she had a dream. Mas ela era She dreamed to be a mom, uma mulher estéril. but she couldn't. Ou seja, não podia ter filhos. She couldn't have children. E eu acho que o sonho de toda mãe, de toda mulher é ser mãe. And I think that the dream of every woman is being a mom. Mas se você ler lá em Samuel, você pode em 1 Samuel, You can read in your house the first Samuel, você vai perceber que o próprio Deus havia cerrado a madre dela. and you will realize that even God didn't want to. Mas a Bíblia diz que ela chorava, And the Bible said that she cried porque uma mulher que não poderia ter filho, ela era rejeitada. because a woman who could not have children, Ela- she was Ela era, refused. ela era hostilizada. She was rejected. Trazia muito estigmas na alma. She had a lot of bruises in E her se não soul. bastasse isso, a Bíblia diz que naquele tempo, né, e tem alguns países ainda pode ter 2, 3 mulheres, os árabes podem. And the Bible says that in those times, even today in some countries, E a they Bíblia can have diz que more than one wife. o seu marido And the Bible says that dizia her para ela, husband, mas eu não sou mais melhor do que 10 filhos? he said, but am I not better than 10 children? E a sua rival Penina zombava dela. And her rival used it to laugh at her. Eu tenho filhos, você não tem. I have children, you don't. Mas ela não desistiu do seu sonho de ser mãe. But she never gave up on her dreams of being a mom. Se não bastasse, ela sofreu até com o sacerdote ali, quando ela estava orando. Ela estava tão triste, tão agoniada, que quando ela orava, ela não tinha nem palavras para falar com Deus. She was so sad that when she prayed, she didn't have words to talk to God. E a Bíblia diz que ela estava ali aos pés do Senhor. And the Bible says that she was there. E o in God's feet, sacerdote ali, que era o seu pastor, and her pastor, até pensou que ela estava bêbada. he thought she was drunk. Mas ela não desistiu de ser mãe. But she never gave up on being a mom. Ela não se deixou ser tomada pela zombaria, She didn't care about people laughing on her, nem pela incredulidade do seu marido. or even that her husband didn't believe in anything. E a Bíblia diz que ela fez um voto com o Senhor. The Bible said that she made a Ela fez um voto que ela promise with God. devolveria todos os dias daquele menino, daquela criança. Se Deus a concedesse o que ela desejava, que era ser mãe. She would give back every day of that child if God would give her a child. E diz a palavra de Deus And the God's word says que Deus ouviu a sua oração. that God heard her prayers. Ela queria um filho.
She wanted a child, mas Deus deu mais do que um filho para ela. but God gave more than one child. Samuel foi o maior juiz daquela geração. Samuel was the biggest judge of that generation, Profeta a prophet e sacerdote. and a pastor. Ouse consagrar seus filhos a Deus. Consecrate your Coloque os children to seus God. filhos nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Consecrate your Coloque os children seus to filhos God. no altar de Deus em nome de Put your Jesus. children in the altar of God in the name of Jesus. Samuel foi resposta de oração. Samuel was an answer of a Foi prayer. resposta de Deus He was an answer na from God vida de Ana. in Anna's life. Mas eu quero falar de uma terceira mulher, And I want to Pra gente talk terminar. about a third woman, que foi Eunice, Eunice. a mãe de Timóteo. She was Timothy, Está lá em Timothy's mother. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. In 2 Timothy chapter 5. Ela educou seu filho com exemplo. She Parece que educated não, mas her child with example. os nossos filhos estão olhando os nossos exemplos. You think that they are not, but they are looking at your examples Aquilo que a gente faz. in everything we do. Eunice era filha de Lloyd, que era avó de Timóteo. She was Eunice was was daughter of Lloyd, who was his grandma. E elas exerceram uma importância e uma influência muito grande na formação cristã de Timóteo. And they had a big influence in Foi his delas life. que Timóteo se tornou quem se tornou. Timothy learned from them who he was. E aí, mais tarde, Timóteo se tornou discípulo de Paulo And then later, he became Paul's disciple. e deu continuidade ao ministério de Paulo, And he continued Paul's pregando aos gentios. preaching the words of God. Eu sei que hoje ser mãe é um desafio muito grande. I know that being a mom today is a big challenge. E eu sempre falo que eu acho que nunca foi tão difícil criar filho. And I always say that it was never so hard to raise children like it is today. É desafiador, sim ou não? It's a big challenge. É It's fácil not. criar filho hoje? Is it easy to raise children today? A gente sempre conversa, né, que nós fomos criados na rua, We always talk that we were created in the streets, jogando bola, playing football, brincando de pega-pega. Não é, Playing. Tiago? Não é assim? playing a lot of things. A gente foi criado assim. We were created like that. Mas hoje já não podemos mais viver assim. But today we cannot live like that anymore. Nossas crianças sofrem uma influência muito grande. Our children suffer a big influence. É o acesso à internet, The access of the internet, é a televisão. the TV, São os valores que estão invertidos cada vez mais. the values are not the same. Eles muitas vezes passam mais tempo na escola do que com a gente. And sometimes they are most part of their time in the school than with us. E valores vão sendo lançados sobre eles. And then they get other values. Por isso é importante nós não desistirmos de trazê-los para a igreja. So that's why it's really important that we Por isso é do importante not give up on bringing them to the a gente church. se esforçar It's important to make efforts. para que eles e que a palavra de Deus seja colocada dentro do coraçãozinho deles. The God's words to be added to their hearts. Nós devemos ensinar os nossos filhos We need to teach our children a ser vasos de honras to nas be, mãos do Senhor. to be Tá difícil aí? Nós devemos to be ensinar os on our nossos filhos faces in God's a hands. ser vasos de honra nas mãos de Deus. Amém, queridos? Amen. Amém. Nós poderíamos falar de tantas outras mulheres, We could talk about a lot of other women, de Maria, mãe de Jesus, Mariah, de Abigail, Abigail, tantas mulheres, a lot of women. mas eu quero parar por aqui.
But I want to stop here. E a minha oração In Nessa my noite. prayer tonight é que Deus te ajude, mãe. is that God help the moms É que Deus te abençoe. and bless them, Para que você continue lutando pelos seus filhos. so you can keep fighting Para que for você your children. continue ensinando as crianças You can keep teaching them o caminho do Senhor. the way that E they que eles have to possam walk, ser vasos de honra and that they can be nas honor mãos vases in God's de hands. Deus. Todavia, nós devemos ensinar como? However, how do we teach them? Com os Teach nossos them exemplos e com as nossas atitudes. with our attitudes and examples. Amém, queridos? Amen. Amém. Nós temos, eu gosto muito da história de Asbel Greens Simonton. Quem conhece a história dele? I like a lot of the history of Asbel Greens. 12 de agosto de Who knows his 1859, story? com 26 anos, Asbel, ele recebeu o chamado de Deus. When he was 26 years old, he receives the God's calling Para sair daqui e para o nosso país. to live here and go to our country. Ele era filho caçula, He was the youngest child, se tornou um jovem brilhante, and he became a brilliant de young rara inteligência. with a rare intelligence. Ele foi para o seminário de Princeton em Nova Jersey. He went to Princeton, New Jersey Seminary, E em uma das pregações de Charles Hodge, que é, and para quem faz teologia, sabe que ele é um teólogo. in one of the preachers of Charles Rogers, Deus o chamou para o campo missionário. he called him to the missionary field, E ele saiu daqui dos Estados Unidos and he left United States e foi para o Brasil. and went to Brazil. Seu pai era deputado federal e médico. His father was a doctor. Os seus amigos tentaram seus pais tentaram de impedi-lo de ir para o Brasil. And his parents and his friends tried to make him stop of Porque nessa he época, give up try to make him give up of his idea to go to Brazil. o país era pouco desenvolvido. In that times the country was not so Havia muitos índios, muita developed. doença. There was a lot of native Indians, a lot of E as pessoas, illness. disseram para Simonton, não vá para o Brasil. And people told him, don't go to Brazil. E aí ele falou uma frase, And he said a phrase. que é a frase que eu tenho no meu coração quando Deus me chamou para vir para cá. And that's a phrase that I have in my heart when God called me to come to here. E ele falou assim: And he said, não existe lugar mais seguro there is no safest place do que estar no centro da vontade de Deus. than the God's will. E não existe lugar mais perigoso And there is no dangerous place do que estar fora do centro da vontade de Deus. than being out of the wills of God. Esse missionário que implantou o cristianismo, evangelizou o Brasil, And this missionary that made this work in Brazil, bringing the God's words, o tempo dele lá foi cerca de 8 anos. he lived there for about 8 years. Foi o suficiente para ele implantar o evangelho e o cristianismo lá no Brasil. And it was enough to bring the gospel of God to Brazil. Mas ele é fruto And his fruit de pais, of peace, de uma mãe of parents que colocou a vida dele that put his life diante do altar do Senhor. in God's altar. Ele é fruto de uma mãe que colocou o seu melhor He's fruit of a mom that gave her best. nas mãos de Deus. She gave her
her best through God's hands. E o meu desafio para você hoje, mãe, And my challenge for you today, moms, coloque o seu melhor give your best nas mãos de Deus, for God's hands, para que os planos eternos de Deus so the eternal plans of God se cumpram na sua vida can be made through in your life, e na vida dos seus filhos. in your children's lives. Eu sou fruto I am a fruit da história da minha avó of the history of my grandma e da história da minha mãe. and of the history of my mom. Eu me lembro que quando eu era criança, I remember that when I was a child, eu via a minha avó que orava por muitas pessoas. I saw my grandma that prayed for a lot of people. Muitas pessoas chegavam doentes. A lot of people came to her ill, E esse era o ministério dela, orar pelas pessoas. and it was her ministry, E ela praying for ela era people. missionária She was a missionary, e ela impunha as mãos sobre as pessoas. and she used it to put her hands E on people. miraculosamente as pessoas eram curadas pelo And poder de for a Deus. miracle, people were cured through God's power. E depois eu fui crescendo. And then I was growing up, A minha mãe, mesmo fraquinha, às vezes ela tinha os problemas dela, and my mom, even weak, she had her problems, mas ela me ensinou o caminho. but she taught me the way. Ela sempre puxou a minha vida She always pulled my life para que eu servisse ao Senhor. so I could serve God. Eu, como todos os jovens, And as every young people, tive também o meu tempo de querer sair I da presença de Deus, I had my time that I wanted to go out mas eu of God's voltei, presence, but I came back eu me alinhei. and I went to the right E hoje eu way. sei que eu estou aqui, And now I know that I'm here porque a minha mãe, because my mom, porque eu lembro dos ensinos da minha avó, because of my mom, and because I remember e eu sou resultado da vida delas. of my grandma, and I'm a result of their lives. A Bíblia diz que nós somos como flechas lançadas. The Bible says that we are like a rose, Eu sei que eu sou uma flecha. and I know that I'm a rose, E eu sei que Deus tem algo glorioso and I know that God has something glorious para fazer aqui nessa cidade, to make in this city, aqui nessa igreja in this church, e nesse país. and in this culture. Porque a minha mãe um dia me consagrou Because my mom one day consecrated me a Deus to God para viver os planos eternos to live His eternal plans. e soberano do Senhor. Faça isso. So do that. Faça isso, mãe. Consagre o seu filho. Dê o seu Consecrate melhor. your children and give your best. E a minha oração é que Deus te abençoe And my prayer is that God bless you e te dê sabedoria and give you wisdom para viver na presença do Senhor to live in God's presence todos os dias. every day. Não se esqueça Do not forget que criança não ouve o que a gente fala, that children do not listen us, mas ela vê o que a gente faz. but they look at our examples. Por isso, quando você está aqui, So when you're here, seus filhos estão vendo your children are looking at you e eles nunca vão se esquecer. and they won't forget. Meu pai e minha mãe My mom and my buscavam ao dad, Senhor they look at to e eu God, vou fazer o mesmo. and I will do the same. Amém? Amen. Vamos orar pelas mães. Let's pray for the moms. Glória a Deus. Vamos orar.